Com a presença de todos os vereadores, tendo a ausência do vereador Calil Chaguri, declaro aberto os trabalhos da 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. A secretária fará a leitura do expediente do dia. Indicação número 39/99. Indica a colocação de um jogo de manilhas na estrada do bairro dos Bentos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, o vereador que a esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Conchas, professor Miguel Caran, a seguinte indicação. Sejam tomadas as providências necessárias no sentido de ser colocado um jogo de manilhas na estrada do bairro dos Bentos. Justificação. Carros e ônibus têm tido muitas dificuldades para passar no local devido a um riacho que corta a estrada e, consequentemente, faz com que, ao passarem, acabem danificando ainda mais a estrada, formando-se valetas e buracos. Esta é a razão da presente indicação. Conchas, 17 de agosto de 1999, vereador Darciso Aparecido Leite de Almeida. Indicação número 40/99. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, o vereador que esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Conchas, professor Miguel José Caran, a seguinte indicação. Seja fornecido transporte gratuito e lanche aos pacientes que se locomovem para tratamento em Rubião Júnior. Justificação. Atualmente, o ônibus que transporta os pacientes até Rubião arrecada em média de R$ 2 a R$ 5 por dia, com o pagamento das passagens, as quais uns pagam, outros não, pois a maioria tem uma condição financeira quase nula e sequer tem condições de levar ou comprar um lanche, passando o dia todo apenas com o café da manhã quando tomam. À vista de uma arrecadação ínfima diária pelo transporte e em virtude da Prefeitura possuir uma cozinha piloto, onde se produz, dentre outros, o pão, a cessão do transporte e o fornecimento de lanches aos pacientes citados, não só seria uma atitude social do Executivo, bem como não iria onerar substancial e significativamente os cofres públicos. Esta é a razão da presente indicação. Conchas, 17 de agosto de 1999, vereador Wilson Benedito de Almeida Desidério. Indicação número 41/99. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, o vereador que esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Conchas, professor Miguel José Caran, a seguinte indicação. Sejam tomadas as providências necessárias para reparo na estrada que liga o bairro Areias ao bairro Santana, que tem seu início na estrada vicinal Conchas-Porangaba. Justificação. Como muitas outras feitas anteriormente para outras estradas, esta indicação tem como motivo o péssimo estado de conservação da referida estrada e para que, na época das chuvas, e, em virtude de estarmos na época da estiagem, o que se torna mais fácil e rápido o serviço do reparo, para que, na época das chuvas, a estrada suporte mais o trânsito, não causando transtornos à população que margeia e nem ao Poder Executivo com constantes indicações. Esta é a razão da presente indicação. Conchas, 17 de agosto de 1999, vereador Nilton Carlos Aliberti. Menezes, o requerimento do vereador Calil Chaguri deixa suspensa, viu? Não tendo mais, passamos ao grande expediente. Convido para fazer uso da tribuna a vereadora doutora Valéria. Tribuna. Um minuto só, vereador.
Chegou agora, você aceita? Então, suspensa a sessão por 5 minutos. Passamos ao grande expediente. Convido para fazer uso da tribuna a vereadora doutora Valéria. Senhor presidente, nobres colegas, rapidamente o que me traz essa tribuna é somente para esclarecer a questão que foi levantada por esta vereadora semana passada nesta tribuna com relação à fiscalização da estrada e as obras da Estrada do Porto. Eu recebi vários telefonemas por esses dias da superintendência do DR, do próprio proprietário da empreiteira Bandeirantes, do seu José Paulino, que é o gerente regional do DR aqui em Itapetininga, e ficaram de me mandar hoje um laudo com tudo que já foi feito e destinado verba para a empreiteira. Só que, infelizmente, eu não recebi esse laudo ainda, e o proprietário da empreiteira me pediu para que eu aguardasse até segunda-feira de manhã, onde ele me pediu para que eu vá com ele acompanhar de perto o que já está sendo feito nas obras, e para que, então, após ele possa vir até essa casa e eventualmente esclarecer outras dúvidas dos senhores vereadores, no que eu continuo me comprometendo que, assim que eu conseguir algum relatório do DR, eu trarei a conhecimento desta casa, inclusive vou pedir para a própria secretária ler para ficar constando em ata. Mas um outro assunto que eu gostaria de consignar em ata é a indignação dessa vereadora com matérias e notícias maldosas e falsas que são publicadas intencionalmente com a intenção de denigrir e assacar a honra e imagem e conduta pública desta vereadora pelo jornal A Comarca. Os senhores vereadores, eu tenho certeza que tiveram a oportunidade de ler a matéria estampada em primeira página, bem como a matéria trazida no editorial do último periódico e a matéria ao lado do editorial. Eu já estou tomando providências no sentido de que a verdade seja restabelecida, porque é simplesmente inadmissível que um jornalista altere e adultere a verdade de atos parlamentares, de discursos parlamentares, tão somente com a sua conveniência própria de denigrir e, principalmente, induzir a opinião pública em erro. Porque quando se noticia um fato sem conter a verdade, sem se ater aos fatos como aconteceram, é querer induzir a opinião pública contra uma autoridade parlamentar, contra esta própria Casa de Leis. No editorial deste jornal, o jornalista e diretor responsável pelo jornal Comarca disse e afirmou que tem coragem para falar tudo o que tem que ser falado e que não tem medo de nada. Só que me parece que referido diretor do jornal Comarca não tem tanta coragem assim. Porque quando eu venho nesta tribuna e denuncio fatos, eu não faço espetáculos, eu faço denúncias. Protagonistas não se cabem dentro de uma Casa de Leis, até porque eu não sou atriz de nada, eu não estou representando ou encenando nada, eu estou representando, sim, o povo. Doa a quem doer. Agora, quando eu denuncio alguma coisa nesta tribuna, eu denuncio e dou nome. Porque eu não sou leviana.
Então, eu gostaria de pedir para que o diretor do jornal Comarca realmente fizesse jus à frase que ele pôs no jornal. Se ele realmente tem coragem, eu gostaria de desafiá-lo no sentido de que ele faça realmente as suas matérias, as suas notícias, os seus comentários, mas que dê nome aos bois, que não camufle e nem escreva de forma oblíqua quem ele quer atacar. Põe o nome. Quer falar mal de alguém? Quer criticar alguém? Quer ofender alguém? Faça e dê o nome. Isso sim é ter coragem. Isso sim é ter responsabilidade. Isso sim é se mostrar um jornalista sério. Quer criticar? Critique. Quer ofender? Ofenda. Mas assuma. Ponha o nome explicitamente de quem é a pessoa criticada. Não use palavras dissimuladas e frases vagas para que todo mundo possa entender quem é, mas, ao mesmo tempo, possa dar o tapa e esconder a mão. Seja corajoso. Eu vou esperar uma atitude corajosa do jornal, do diretor do jornal Comarca, daqui por diante. Porque os assaques e as ofensas que me foram irrogadas de forma oblíqua estão sendo providenciadas para que coisas desse tipo não continuem sendo publicadas no jornal, porque a liberdade de imprensa ela tem limite, e o limite vai até onde não esbarra no abuso de se ofender e se assacar a honra e reputação de uma pessoa, seja ela particular e, principalmente, uma pessoa que é um agente público. Quem não quer sofrer críticas, que não seja um agente público. Eu já sofri várias críticas, tanto pessoalmente, como pela rádio, como pelo jornal, e nunca fui bater boca com ninguém a respeito da opinião daquela pessoa sobre a minha pessoa como vereadora. As pessoas, elas têm a liberdade de ter a sua opinião própria. O jornalista, ele tem a liberdade de narrar tudo que se acontece dentro das casas parlamentares, seja a nível municipal, estadual ou federal. Ele tem liberdade para narrar os fatos com liberdade e até criticar certos atos públicos, mas não descambar para as ofensas pessoais, para os ataques pessoais, inclusive familiares da pessoa. Isso é abuso de liberdade de imprensa e isso é intolerável. Mas, se o diretor do jornal Comarca se acha no direito de assacar a honra e reputação de quem quer que seja, eu peço somente para que ele o faça de forma clara e corajosa. Coloque o nome, o meu nome. Ninguém mais inscrito para o grande expediente. A secretária tem um intervalo de 15 minutos, consulta plenário. Passamos a ordem do dia, onde a secretária vai ler os projetos. Projeto de lei número 2/99, que dispõe sobre a denominação de estrada no município de Conchas. Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Saúde, Cultura e Assistência Social. O presente projeto, neste parecer, dispõe sobre a denominação de estrada no município de Conchas. O projeto é legal e constitucional. Não verificamos nenhum impedimento à sua tramitação. Isto posto, somos pelo encaminhamento ao plenário para discussão
e votação. Sala de Sessões, 18 de agosto de 1999. Vereadores: José Tadeu Almada Neder, Dr. Anselmo Eduardo Martellini, Benedito Merlim, José Delbem, Agenor Luiz de Souza. Em discussão o projeto. Que número que é o projeto, Mané? 2. Hein? Número 2. Mas aqui está errado. Aqui o projeto 2/99, vereador Calil Chaguri. Mas ela... É do Calil, sim. É do... Para denominar de Anivaldo Lopes a Estrada do Porto. Em discussão o projeto de lei 2/99. Com a palavra a vereadora doutora Valéria. É. Primeira. Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria apenas de colocar a seguinte situação, com que pese toda a minha admiração e respeito pelo ex-prefeito desta cidade, Anivaldo Lopes, e a sua memória, e tudo o que ele contribuiu para Conchas, eu acho que não está em questão os méritos do senhor Anivaldo Lopes nesse projeto, mas eu gostaria de dizer aos senhores vereadores que seria muito afoito da parte desta casa denominar, dar um nome para a Estrada do Porto, sem se ouvir a opinião pública nesse respeito, porque a Estrada do Porto ela não é só uma estrada na cidade. Ela é uma estrada que vai movimentar toda a região. É uma estrada que já é conhecida como Estrada do Porto. Eu entendo que desfigurar até mesmo esse sentido já popularmente conhecido da estrada é até um perigo que podemos correr de fazer com que essa estrada caia em entendimentos errados fora da cidade. Porque todo mundo da região e da cidade, quando se refere à estrada, se refere à Estrada do Porto. Então, eu não quero desmerecer o projeto do nobre vereador Calil Chaguri, nem muito menos a nobre indicação do nome. Mas eu gostaria também de colocar que o ex-prefeito Anivaldo Lopes, ele já foi homenageado com outros prédios dentro aqui da cidade, e eu acho que uma duplicidade de homenagem nesse sentido seria um pouco dúbia para a própria Casa de Leis, porque senão nós vamos começar a pegar outras pessoas que já faleceram, que tiveram nomes importantes e uma história importante dentro do município, e repetir essas homenagens com outras obras. Então, eu pediria que os senhores vereadores analisassem isso e até o próprio autor do projeto ponderasse esses pontos de vista, porque eu quero deixar bem claro, eu não tenho absolutamente nada contra o nome indicado, que eu acho de uma pessoa muito honrada, de uma pessoa que fez história no município de Conchas. Mas eu gostaria que os senhores vereadores apreciassem o caráter e a finalidade da própria estrada. Se nós não estaremos desvirtuando o próprio objetivo dessa estrada que vai começar a funcionar. E, principalmente, sem se consultar uma opinião pública até a respeito disso. Com a palavra o vereador Benedito Merlim. Senhor presidente, senhores vereadores, eu já penso de forma diferente. Concordo plenamente que o senhor Anivaldo Lopes foi um excelente prefeito, foi um cidadão que beneficiou muito o povo de Conchas. E eu, como eu já tenho o nome, a Valéria já citou, mas merece mais. Eu sou favorável que dê o nome da estrada Anivaldo Lopes. Ele é merecedor disso aí. Foi um político, foi um pai para Conchas. É isso que eu tinha a dizer.
Com a palavra o vereador Tadeu Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, quando o ilustre vereador Calil Chaguri apresentou o projeto com a intenção de dar o nome à estrada conhecida, Estrada do Porto, do ex-prefeito Anivaldo Lopes, a primeira coisa que eu fiz foi colocar, para mim, um processo de amadurecimento, se ele fez jus ou não à homenagem que se pretende. Eu reputo o ex-prefeito, ora, que pretende se homenagear com o nome da Estrada do Porto, como uma pessoa honrada. Pelo que, partindo da iniciativa de um vereador, eu considero aí uma manifestação também da vontade popular, que, afinal da votação, concordando com as colocações quanto àquilo que teria que se consultar a população sobre esse nome, mas eu acredito que o povo é justamente representado pelos vereadores. A iniciativa partiu de um vereador. Certamente, a hora que nós tivemos que nos manifestar pelo voto, pelo sim ou pelo não da homenagem, certamente o povo estará sendo representado nessa ocasião. A preocupação de Vossa Excelência, doutora Valéria, quanto ao fato de já ser conhecida como Estrada do Porto, é uma coisa que pode, eventualmente, continuar popularmente sendo chamada assim Estrada do Porto, mas com o tempo ela vai sendo substituída com uma denominação oficial. Então, tratando-se de um ex-prefeito de Conchas, tratando-se de uma pessoa honrada, tratando-se de uma iniciativa de um vereador dessa casa, eu somente teria que acompanhar, já abrindo meu voto, favoravelmente ao projeto. Com a palavra o vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, nobres colegas, quando o pensamento a gente homenagear o ex-prefeito Anivaldo Lopes, dando denominação à Estrada do Porto, eu achei muito válida, pois quando tentamos colocar um dia o nome, um projeto de lei, do nome das ruas da Coab 4, em nome de árvores, essa mesma Casa de Leis, os mesmos nobres vereadores, me pediram que se colocasse nomes de pessoas falecidas, pessoas que representaram muita coisa para Conchas, que seria de muito maior interesse para o nosso município do que se colocar o nome de árvores. Eu aceitei. Contanto que eu aceitei, que eu retirei o projeto e deixei que os nobres vereadores se colocassem nomes nas ruas da Coab 4. Até agora, não indiquei nenhum nome em uma rua da Coab 4. Ficou aberto. Votamos sempre a favor. Nome Anivaldo Lopes representou grande progresso para a cidade de Conchas, sendo que ainda seus filhos, seus genros, hoje empregam uma grande parte de pessoas, de trabalhadores, pessoa que cedeu terreno para que viesse indústria como a Itaipu, pessoa que sempre lutou para o progresso de Conchas. Anivaldo Lopes, nós pensamos tanto e gostaríamos de homenageá-lo, sendo que São Paulo, a cidade de São Paulo, foi colocado o nome de uma rua em nome de Anivaldo Lopes. E por que nós, conchense, não homenagearmos através do seu nome, como se diz, a Estrada do Porto, sendo rodovia Anivaldo Lopes? Eu quero agradecer e pedir aos nobres vereadores que votem a favor desse projeto, que tenho certeza que não irão se arrepender desse voto.
Seria o meu pedido de coração aos nobres vereadores, a uma pessoa justa, que tanto fez pela nossa cidade. Era isso que eu tinha a dizer. Com a palavra o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhor vereadores, agora só pairou uma dúvida aqui, porque, ao que me consta, não seria rodovia, seria uma estrada municipal. Então, eu peço ao senhor presidente que não sei se suspender a sessão, ou então suspender a votação, até que se dirima essa dúvida, porque se realmente for estrada, tem que modificar o projeto, né? Porque é municipal, estrada municipal. Não é rodovia, prefeito Nivaldo Lopes. Melhor suspender a sessão. Suspenda a sessão por 5 minutos para resolver o projeto. Mas o que seria rodovia? Aqui está, rodovia, prefeito Nivaldo Lopes. Então, no mínimo, você coloca rodovia municipal. Reaberta a sessão. Ninguém mais vai fazer uso da palavra, discussão sobre o projeto. Coloco em primeira votação o projeto do vereador Calil Chaguri, projeto de lei 2/99. Com a palavra o vereador Tadeu Nedre. Senhor presidente, só acatando a sugestão dos demais vereadores, me parece que ficou de ser apresentada uma emenda verbal para que, ao invés de constar rodovia prefeito Anivaldo Lopes, conste no projeto rodovia municipal prefeito Anivaldo Lopes. Então, dessa forma que requer seja submetido à apreciação o projeto em pauta. Coloco em primeira votação o projeto de lei 2/99, do vereador Calil Chaguri. Quem for contra, fique em pé. Quem for a favor, permaneça sentado. Aprovado o projeto em primeira votação por 12 votos a 0. Senhor presidente, pode falar, mas eu declaro meu voto. Pois não. Quando essa vereadora arguiu na discussão e em debates desse projeto, o fez com a intenção de saber a posição desta Casa de Leis com referência ao projeto de autoria do vereador Calil Chaguri, no qual enfatizou, inclusive, que não era contra o mérito da homenagem que estava sendo feita. E, por entender, pela unanimidade de todos os vereadores, por justa homenagem, esta vereadora seguiu também os demais membros desta casa para que seja justa a concessão de referida homenagem para uma pessoa que foi importante para a história de Conchas e que está sendo homenageada em memória. A secretária lê o projeto de 3/99. Que dispõe sobre a denominação de logradouro público na Coab 4. Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Saúde, Cultura e Assistência Social. O projeto presente neste parecer dispõe sobre denominação de logradouro público na Coab 4. O projeto é legal e constitucional. Não verificamos impedimento algum à sua tramitação. Isto posto, somos pelo encaminhamento ao plenário para discussão e votação. Vereadores José Tadeu Almada Neder, Dr. Anselmo Eduardo Martellini, Benedito Merlim, José Delbem e Agenor Luiz de Souza. É a rua na Rua 4, na Coab 4, que será José de Paula Leite, do vereador José Delbem. Coloco em discussão o projeto de lei 3/99 do vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Calil Chaguri levantou aquele problema de nomes diferentes de denominações de pessoas, e eu realmente sou a favor de colocação de nome de pessoas. Pessoas que ocuparam
cargos políticos, pessoas que, mesmo não ocupando cargos políticos, tiveram uma participação na vida social da cidade. Não se trata só de vida política. Agora, o que eu acho que seria interessante, e eu vou me preocupar com isso, inclusive, é que as escolas municipais, ou a escola estadual que existe no nosso município, procurasse também explicar, por exemplo, aos alunos o significado dos nomes que tem as ruas. Quando você coloca o nome, por exemplo, José de Paula Leite, não é simplesmente um nome. É porque essa pessoa, vamos dizer, foi um patriarca de uma geração que existe hoje em nossa cidade, prestando serviços ainda em diversos ramos. Nós temos aí um dos netos do Dr. Newton, temos o contador Milton, o Clóvis da farmácia, temos aí pessoas que trabalham na prefeitura, o José Giovelli, o irmão Vicente Giovelli, e uma série de outros que são descendentes dessa família. Então, eu acho que é interessante você dar a denominação de um patriarca, daquele antigo que veio, que se fixou em nossa cidade, por exemplo, e aqui teve uma prole. Além daqueles que, exercendo um cargo político ou exercendo um cargo social, fez alguma coisa em benefício da nossa cidade. É uma forma de você homenagear, não aquela pessoa, falecido, já não está, vamos dizer, nessa vida material, talvez no espiritual ele esteja presenciando tudo, mas pelo menos você homenageia os familiares, aqueles que aqui estão. Então eu acho interessante um estudo, verificando todos aqueles patriarcas, aquelas pessoas antigas que vieram para Conchas e aqui se fixaram e aqui formaram a sua prole. Isso é importante para a história do município, para a história da cidade. Então, por isso que eu sempre, quando dou alguma denominação, eu gosto de colocar nomes de pessoas que participaram da vida e do desenvolvimento do município da nossa cidade. É o caso aí desse nome apresentado, José de Paula Leite, que, se tiver a oportunidade de observar no histórico, participou de muitas coisas que vieram beneficiar o nosso município, inclusive como pessoas que requisitando pessoas para empreitadas para a construção de estradas naquele tempo, que não existiam máquinas, não existiam tratores, era tudo na base da picareta, na base da pá, e essa pessoa constantemente estava desenvolvendo esse tipo de trabalho. Então, eu acho interessante isso, por isso da apresentação desses nomes para algumas ruas, e nós temos ainda em Conchas diversas ruas sem denominação. Quer dizer, que seria interessante que cada vereador estudasse algum nome para que seja colocado o nome nessas ruas, o que facilitaria, inclusive, o trabalho do Correio, que sempre o nobre vereador Tadeu tem levantado esse problema. Só isso, presidente. Ninguém mais fazendo uso da palavra, da discussão do projeto do vereador José Delbem. Coloco em primeira votação o projeto 3/99. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permaneça sentado. Aprovado o projeto por 12 votos a 0. Em primeira votação. Projeto de lei número 4/99, que dispõe sobre a denominação de logradouro público na Coab 4. A Rua 3 será vereador Hélio Figueiredo Lima, de autoria do vereador José Delbem. Parecer: Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Saúde, Cultura e Assistência Social. O projeto presente neste parecer dispõe sobre a denominação de logradouro público na Coab 4. O projeto é legal e constitucional. Não verificamos nenhum impedimento à sua tramitação. Isto posto, somos pelo encaminhamento ao plenário para discussão e votação. Sala de Sessões, 18 de agosto de 1999. Vereadores: José Tadeu Almada Neder, Dr. Anselmo Eduardo Martellini, Benedito Merlim, José Delbem e Agenor Luiz de Souza. Coloco em discussão o projeto de lei 4/99 do vereador José Delbem. Ninguém fazendo discussão sobre o projeto, coloco em primeira votação. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permaneça sentado. Aprovado o projeto por 12 votos a 0. Projeto de resolução número 2/99,
Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade. Parecer. O projeto presente, neste parecer, dispõe sobre promoção da referência dos cargos permanentes e em comissão da Câmara Municipal de Conchas e da outras providências. O projeto é legal e constitucional. Não verificamos nenhum impedimento à sua tramitação. Isto posto, somos pelo encaminhamento ao plenário para discussão e votação. Sala de Sessões, 18 de agosto de 1999. Vereadores: José Tadeu Almada Neder, José Delbem, Benedito Merlim, Agenor Luiz de Souza, Nilton Carlos Aliberti e Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Coloco em discussão o projeto de solução 3/99. Não havendo discussão, coloco em única votação o projeto de resolução 2/99. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permaneça sentado. Aprovado o projeto por 12 votos a 0. Agora é o projeto número 3 da Comissão de Justiça e Redação, que dispõe sobre a nova redação a vários dispositivos da Resolução 6 de 997 sobre o regimento interno. Como foi apresentado pela Comissão de Justiça, apenas entra em votação. Coloco em votação o projeto do regimento interno 3/99. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permaneça sentado. Aprovado o projeto por 12 votos a 0. Passamos à explicação pessoal. Com a palavra o vereador Tarcísio. Senhor presidente, nobres colegas, a respeito daquela indicação que fiz aí do jogo de manilha do bairro dos Bento, eu acho tão necessário, faz tempo que a gente vem cobrando verbal. Então, eu gostaria que o senhor prefeito, o senhor Zé Giovelli, desse essa atenção àquele bairro lá, com esse jogo de manilha. Não vai onerar o almoxarifado da prefeitura e vai ser muito beneficiado, onde que passa todos os dias o transporte lá de alunos, ora quase entrando água no ônibus. Então, veja bem, em carro, eu sei porque eu passo de quando em quando lá, entra dentro do carro a água. Mesmo com essa seca, então a água ela é bastante no leito da estrada. Então, com o jogo de manilha será resolvido o problema. Eu gostaria dessa atenção. Por outro lado, da semana passada, eu fiz uma cobrança aí do senhor presidente aí, quanto ao relatório da SEI, que não foi divulgado. Eu gostaria que essa semana o senhor não deixasse passar sem que o jornal desta casa aqui publicasse inteiro o relatório da SEI. Já vai ser publicado. Já conversei com ele, vai ser publicado. Muito bem, então. Então é isso. Muito obrigado. Ninguém mais fazendo uso. Com a palavra o vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de uma explicação rápida do senhor presidente, pelo menos para ficar uma coisa pública e oficial, a respeito do porquê da não publicação de notícias da Câmara no jornal A Comarca da semana passada, quando a redação do jornal colocou espaço reservado à Câmara Municipal de Conchas. Eu acho que seria interessante uma explicação aqui que ficasse pública. É que foi, na sessão anterior, foi discutido que os vereadores precisavam assinar a matéria que fosse publicada no jornal. O jornalista passou aí, ligou para a secretária da Câmara, dona Marinês, e ela falou que não teria nada assinado para ser publicado. Então vai ser publicado no domingo agora. E como já gostaria de passar para vocês, então a sessão de quarta passada vai ser publicada agora. A sessão de hoje vai ser publicada no outro domingo, para ter um intervalo de uma semana. Vou fazer um boletim informativo da Câmara sobre a sessão. Na quarta-feira vai estar à disposição de todos os vereadores aqui, uma xerox para cada um. Daí, terminando a sessão, vai ser entregue ao jornal para ser publicado na próxima edição.
senhor presidente, indagando novamente, mas não vai ser preciso o vereador passar aqui para assinar, autorizando a publicação? Eu acho que não existe necessidade disso, porque tudo está gravado. Logicamente, o que vai acontecer? A Câmara vai divulgar, ou vai encaminhar para o jornal aquilo que foi Marquinho, dito. faz favor, pega o boletim lá. Nós vamos fazer um boletim daquele para... Não é verdade? Não existe necessidade de passar aqui para verificar. Não vai assinar. Com a palavra o vereador Dr. Tadeu. Eu entendo dessa maneira, como disse, está gravado. E não há como alterar. Se alguém se interessar em ver aquilo que vai ser publicado, poderia passar, mas eu, da minha parte, eu não vou passar para me certificar sobre aquilo que vai ser publicado. Vai ser um boletim assim, mais ou menos. O Marquinhos fez esse demonstrativo. Ainda bem, porque só a fotografia de Vossa Excelência aí. Então, eu protesto. Essa sessão de hoje, ela vai ter um boletim desse aqui, vai ser uma cópia para cada vereador, na próxima sessão já está pronto. Então, vai ser publicado no outro domingo que vem, a sessão de hoje. Então, vai ficar aqui na Câmara o boletim pronto. Todos os vereadores vão ler primeiro a sua indicação, o uso da tribuna, e se tiver algum, pode fazer uma correção. Senhor presidente, aproveitando os esclarecimentos, eu queria só entender que eu não entendi. Quem que vai redigir a matéria que vai mandar para o jornal? Os próprios secretários da Câmara. Certo. E com relação ao encaminhamento para o jornal dos projetos e propositura dos vereadores? Como assim, encaminhar? Foi solicitado por esta vereadora na última sessão que todas as proposições dos vereadores sejam publicadas na íntegra no jornal. Vai ser publicado. Ele toma essas providências, vai ser publicado. Mas o que eu gostaria que Vossa Excelência explicasse e ficasse bem claro e consignado em ata é se esses encaminhamentos não vão ser tardios. Apresentou o projeto ou a propositura, os vereadores vão ter garantida a publicação no jornal, é isso? Vai. Com a palavra o vereador Benedito Merlin. Senhores vereadores, é o seguinte, eu fiz uma indicação aqui, já faz mais de 30 dias, tem uma estrada no Retiro, há 6 meses tem uma ponte caída lá, e só vir a chuva vai ficar interditado. Eu criei um lembrete para o prefeito que tomasse as providências urgentes, porque se chover, como eu já falei, a estrada está interditada. Muito obrigado. Ninguém mais fazendo o uso da palavra. Declaro encerrada a sessão. A próxima sessão é no dia 25/8, às 19h30.